Porque, Janaína, eu me lembro que a gente falou aqui depois do impeachment, não, da inelegibilidade, a palavra que você não gosta, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, você disse assim, quem o presidente falar agora, na verdade, ele não vai estar apoiando, vai ser queimado. E o que a gente está vendo é Tarcísio, me parece, sendo fritado. Essa fala de Salles demonstra aí que já começou a divisão dentro da direita ou que você queira classificar a direita, a extrema-direita, você que classifique. Eu até lembrei aqui do professor meu já falecido, o professor Antônio Luiz Chaves Camargo, que quando ele queria falar essa palavra que vocês colocaram, tarja, né? Ele usava o termo prejudicado. Então, Salles disse que por causa da reforma... Foi mais de um palavrão, hein? O Brasil ficará 95% prejudicado. Então, vamos por partes, né? Esses embates, essas divergências, elas são naturais, na vida até. Às vezes a gente tem um parente internado e tem outros parentes no corredor ali brigando para saber qual procedimento adotar. Então, não consigo enxergar o mal-estar de ontem, a discussão de ontem, como sendo assim uma cisão, né? O bolsonarismo é muito emocional desde sempre, né? E eles têm essa exigência de votação, de pensamento em bloco. Eu mesma fui muito vítima disso durante os 4 anos que estive deputada aqui em São Paulo, o fato de divergir do então presidente, agora ex-presidente, logo garantia a alcunha, né, o adjetivo de traidor, traidora. Então eu não vejo que o fato do governador Tarcísio ter adotado um outro caminho, um caminho diverso do bolsonarismo, que isso implique traição, queda da máscara, sabe? Ou que ele está sendo manipulado. Também não acho que a fala do Salles seja assim uma quebra. O Salles tá bem mordido ele. Está magoado, né, com a questão da prefeitura e entendo que ele tem razão. Eu penso que eles teriam que ter amadurecido um pouco mais, né, essa questão de apoiar, com todo respeito ao prefeito Nunes, apoiar o prefeito Nunes, ou pelo menos abrir uma prévia no partido. Então a mágoa dele tem razão de ser, não é uma mágoa com Tarcísio, é uma mágoa geral. Houve uma decepção desses políticos mais próximos ao ex-presidente, porque o governador anunciou que ia para Brasília para fazer oposição à reforma. Ele deu essa esperança. Inclusive, ele estava meio que liderando os outros governadores. E aí ele chega num dia, no dia seguinte, ele anuncia que, na verdade, foi para Brasília para pedir apoio à reforma. É bem verdade que ele conseguiu ali ter atendido um dos seus pleitos, que nesse tal governo, nesse tal conselho, né, federativo, haverá um voto que vale mais para aqueles estados mais populosos, tá? Ele conseguiu ter esse seu pedido atendido, mas como houve essa mudança do dia para a noite, né, ou da noite para o dia, frustrou expectativas, né? Os bolsonaristas imaginavam que o governador chegaria a Brasília para unir forças, e na verdade ele foi para pedir apoio à reforma. Então, esse sabor, esses discursos, eles são naturais da política. Você eu não vejo viu com maus olhos, não acho tão grave, sabe? Você não viu incoerência, e você que é da direita, então vou fazer essa provocação, e a função aqui é provocar. Claro. Você não viu incoerência entre os setores de direita e aliados do presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente Jair Bolsonaro dizer que não ia votar uma reforma a toque de caixa, mas que não conhecia o texto, mas ao mesmo tempo, se não conhece o texto, como é que pode ser crítico ao texto? Então, assim, eu apesar de respeitar a opinião do governador, né, e o fato dele ter apoiado a reforma, eu respeito isso, eu realmente entendo que foi uma votação apressada. Quando eles dizem que não é para votar, né, agora já passou, mas quando eles diziam para não votar, o intuito era justamente forçar a apresentação de um texto final para a devida discussão. Porque o que aconteceu ontem foi o seguinte, o texto votado foi apresentado à noite. Vocês vão recordar, eu coloquei no nosso grupo o texto que foi apresentado na noite antes de ontem, na noite de antes de ontem,
Nós passamos o dia, em certa medida, analisando o texto do dia anterior. Sim. E não foi o texto votado. O texto votado foi um outro, que foi apresentado à noite. Durante a discussão, Janaína, eu vou ter que passar para os outros, mas durante a discussão, e eu acompanhei bastante lá na TV Câmara, inclusive também, e também na CNN, que transmitiu direto, os deputados discutiam ali, até falavam, não, eu quero o texto original do relator, né, o Agnaldo Ribeiro, outros, não, eu quero com esse... Mas essa faz parte, né? Faz parte da... Então, mas como é uma reforma, assim, muito estrutural, e quem lê o texto, qualquer dos textos, né, quaisquer dos textos, vai perceber que muito depende da lei complementar, tá? É comum que quando há uma PEC, que é a reforma da Constituição, o texto da lei complementar já ser apresentado para que o parlamentar tenha ideia do que vai mudar de fato. Ontem foi aprovada uma PEC na Câmara sem que haja nenhuma ideia de qual será a lei complementar ou de quais serão as leis complementares que virão dar alguma concretude ao que foi aprovado ontem, porque há intérpretes que dizem que serão várias leis complementares. Em vários momentos a PEC fala, isso dependerá de complemento, dependerá de complemento. Foi aprovada uma reforma sem que nós saibamos a alíquota. Quais serão as alíquotas desses novos impostos? Aprovada, só para falar para o nosso telespectador e já passar para o debate. Foi aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara. Sim. Vai ter ainda discussão no Senado, vai voltar para a Câmara, Sim. Então tem muita discussão em cima do texto original. O ideal seria, e eu vou parar, que o Senado aguardasse pelo menos a apresentação de um primeiro texto da lei complementar, para poder fazer uma análise conjunta e fazer os devidos ajustes. Eu concordo, né, nesse aspecto com as críticas. Realmente o texto aprovado não me agradou e eu imagino que com a discussão aqui nós poderemos detalhar um pouquinho mais. Pronto, mas nós não falávamos aqui do texto em si da reforma política, da reforma tributária, mas falávamos de política. Falávamos de como isso criou ali uma divisão clara, não sei se você percebeu assim, entendeu dessa maneira, em que o governador Tarcísio de Freitas chegou a ser hostilizado, a gente pode dizer assim. E talvez, eu não sei, a avaliação sua, agora, Tardelli, se o ex-presidente Jair Bolsonaro dobrou demais a aposta, foi muito ali. Se os parlamentares do PL não quiserem, isso daí não passa. Se a gente estiver unido, não passa. Passou. E eles também não estavam unidos, porque teve parlamentar do PL que votou a favor da reforma. Boa tarde a todos, boa tarde, Janaína, boa tarde, Samanta, boa tarde, Gabi, boa tarde, Lu. Eu estou hoje felicíssimo, estou com 4 mulheres notáveis aqui comigo. Olha, eu não poderia ser melhor a minha vida assim, sabe? Eu acho que 2 coisas aconteceram aí. A primeira, essa reforma tem o selo do Tarcísio. O Tarcísio, ele se libertou do caráter regional e se torna um nome nacional. Se torna um nome nacional e reduziu a importância de Jair Bolsonaro. Daí o discurso do Salles. Daí esse discurso do Salles, porque o Tarcísio teve um comportamento de estadista. Essa reforma, uma reforma sonhada no Brasil. Eu tenho 140 anos de idade, essa reforma é sonhada no Brasil há 145, né? E nós nunca conseguimos fazer. Só explicar para o telespectador, tá aí há 60 anos, 30 anos da discussão, hoje até o presidente Lula comemorou a aprovação em primeiro e segundo turno na Câmara da primeira reforma tributária no nosso período democrático. No período nós nunca conseguimos fazer isso porque a reforma, de todas as reformas, essa é a reforma mais complicada. Porque é a reforma que vai afetar exatamente a distribuição do bolo de arrecadação do Brasil, que é um caos. Eu não conheço nenhum tributarista que não esteja acompanhando todos os dias no Diário Oficial a mudança da legislação tributária. A guerra do ICMS nos estados se tornou uma batalha sem lei. Era preciso organizar. Demos um passo gigantesco para organizar, Janela, gigantesco, um passo qualitativo enorme. E o Tarcísio foi uma peça fundamental nessa aprovação, né?
Eu acho que o Tarcísio, ele se desloca da extrema-direita, ele sai da extrema-direita, vai perder a extrema-direita, vai sofrer, vai apanhar muito. Né? Eu acho, eles estão com um chicote grosso para bater no Tarcísio agora. O Tarcísio vai passar por um período assim em que ele vai ser satanizado nas redes sociais. Né? Começou com o Salles. O Salles é uma pessoa. O Salles ele é muito baixo, né? Ele é muito raso. Ele não consegue escrever nada sem um palavrão no meio. Ele não consegue fazer uma crítica que não seja rasa. Né? Mas ele, Tarcísio, nessa parada, derrubou vários pinos do boliche do PL, assim, né? E se manteve muito forte. Agora, ele é tão forte que o próprio presidente do partido precisa dele. O Tarcísio, ele foi muito hábil, ele foi rápido e hábil. Né? Ao invés dele precisar do partido, agora o partido precisa dele. Ele é a pessoa de ponta no partido. E Bolsonaro, mais uma vez, sofreu uma derrota. Bolsonaro, ele está sentindo, assim, a ausência do poder, porque ele só tinha o poder. Né? Ele só tinha o poder. Ele perdeu o poder e perdeu tudo. Você não estava aqui, mas ontem nós divulgamos uma pesquisa em que Tarcísio aparece muito longe de todos os outros candidatos como a preferência da direita para a próxima eleição presidencial. Então, assim, o próprio filho do presidente está lá embaixo na pesquisa, a mulher... O filho do ex-presidente e a esposa do ex-presidente também, Michele Bolsonaro, aparece também bem mais abaixo. E acho que isso também, no mesmo dia em que Tarcísio se posiciona, pode ter contribuído para esse fogo aí. Eu me lembro também aqui, ó, o André Janones, eu entrei na rede dele, ele fixou uma foto dele ao lado. Por quê? Para provocar. Lógico. Eu sei que a gente está numa conversa de bar, mas isso é uma provocação. Lógico, né? É aquela provocação feita aos 49 minutos do segundo tempo, certo? Com o único intuito de dizer, olha, vocês perderam o Tarcísio. O Tarcísio se deslocou. O Tarcísio hoje é um nome nacional. Queira o PL ou não. Né? Bem-vindo, Tarcísio. Ainda bem que você saiu da extrema-direita. Teu lugar não era aí. Bom, essa foto do André Janones ao lado do Tarcísio deu o que falar. Vamos ouvir um pouquinho da Samantha. A gente já conversou um pouquinho sobre esse tema, né, Samantha? Sim, Lu. Bom, boa tarde a todos. Lu, quanto à reforma, claro, a gente precisava de uma reforma tributária, mas a gente tem que pensar também que uma reforma pode melhorar o sistema, como também pode piorar. E eu acho que é esse o medo que a Janaína coloca, eu coloco, e do Bolsonaro também. A gente fala, o texto está sendo discutido há 30 anos, mas qual texto? A gente não está falando de alterar uma lei, a gente está falando de alterar o sistema constitucional. Então, se eu coloco uma emenda aqui, mexo aqui, eu mexo no sistema inteiro. Qual o impacto de eu desonerar um setor, aumentar a alíquota de um? Isso tem uma repercussão e não deu tempo de se estudar isso. Eles votaram um texto em branco, é como você assinar um contrato sem ler todas as cláusulas, porque eu estava acompanhando, estava lendo e cada vez chegava um texto novo, eu não tinha nem tempo de comparar um com o outro e a Janaína colocou isso muito bem. 7 horas da noite a gente estava recebendo um texto novo. A gente também tem que olhar que essa reforma foi votada porque o governo liberou 5 bilhões. Não é? Queria saber se essa reforma seria votada se não tivesse liberado esse dinheiro todo. Se o Bolsonaro tivesse liberado emenda para aprovar a reforma tributária, estava todo mundo condenando. Agora, como é um governo de esquerda, faz parte do jogo. As consequências dessa reforma tributária a gente só vai saber a longo prazo, porque muita coisa, como a Janaína colocou, está relegada para lei complementar ou várias leis complementares. Espero e tenho o mesmo desejo da Janaína que o Senado olhe essa lei complementar para que a gente tenha um melhor panorama do que vai ser aprovado. Agora, a gente também não pode ser ingênuo que a oposição está nadando de braçada nessa discussão entre o Bolsonaro e o Tarcísio e eles vão aproveitar para queimar o Tarcísio, para tirar o Tarcísio da bênção do Bolsonaro. Por quê? Porque nas últimas pesquisas o Tarcísio ficou à frente como possível candidato. Então a esquerda vai com certeza aproveitar isso. O Salles está magoado em razão da prefeitura, com razão ou sem razão, enfim, isso é uma definição do partido. O Tarcísio não é do partido do Bolsonaro, ele é do Republicanos, e quem vai dizer se ele está queimado ou não é o tempo e, principalmente, qual vai ser a postura do Bolsonaro em relação ao Tarcísio. Isso é que vai dar, na verdade, o termômetro se o Tarcísio tem o apoio do Bolsonaro ou não. Agora, todo mundo quer tirar vantagem dessa pequena discussão e eu vejo, assim como a Janaína, não vejo ainda como um racha, acho que isso faz parte do jogo.
sobre as emendas que a Samanta falou, o governo liberou 2,1 bilhões em um único dia, bateu um recorde. Às vésperas já tinha liberado 1,7 bilhões também. E essas são as chamadas emendas do relator. O dinheiro que estava empenhado ainda era do governo Bolsonaro e não tinha sido liberado pelo atual governo e agora foi liberado. Vou ouvir um pouquinho então da Gabi. Bom, primeiro, boa tarde. Estou adorando esse quadro aqui, né? O Tardelli cumprindo a cota, mas só mulheres, assim, muito bacana. Bom, comentando um pouco aí sobre a fala do Salles, né? A primeira coisa que a gente destaca, né, que me chama a atenção, é a falta de democracia intrapartidária na maioria dos partidos políticos que a gente tem hoje. Esse descontentamento dele vem de uma decisão da direção do partido, ou seja, não houve nem chances de se abrir uma prévia, de se consultar a militância, os filiados do partido, para que eles decidissem se teria ou não um candidato próprio do PL. Então, isso mostra mais uma consequência, né, da falta de democracia intrapartidária dentro do PL. Sugiro que ele troque de partido. De repente, se ele fosse para o PT, ele poderia ali colocar sua candidatura à disposição da militância. Mas brincadeiras à parte, outra coisa que também me chama a atenção é que, em um ponto, ele até tem razão, não falando que o Tarcísio não representa a direita, mas me parece que o Tarcísio, indo em uma reunião do PL, não sendo ele do PL, ele sendo de outro partido, e querendo dizer para que, né, aqueles deputados, tentando forçar um pouco a barra para que os deputados votassem junto com o governo a favor da reforma tributária, talvez tenha sido um pouco indelicado. Ele não combinou com os russos, né, diz o ditado. Chegou lá numa reunião do PL querendo dar pitaco. Então, acho que é natural o deputado Ricardo Salles ter se sentido ofendido. O fato é, mesmo que não tivesse, que o governo ou que a base aliada não tivesse contado com os 20 votos dissidentes do PL, Bolsonaro estava errado. O PL votando todo contra a reforma tributária ainda assim sairia perdendo. Então, acho que são esses meus comentários. Vocês já comentaram tanto, sobrou pouca coisa para comentar. Gabi, só tenho a impressão, e eu vou pedir para a nossa equipe checar, que Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, foi convidado a ir a essa reunião do PL e falar sobre o posicionamento, e ele tenta explicar ali que a direita não deveria estar contra uma pauta. Ele fala, uma pauta que é do Brasil. E aí ele explica, isso aqui não é algo de direita ou de esquerda. Acho que se a gente se coloca nessa posição, nesse momento, não é bom. E aí ele fala isso, entendeu? Só que não me parece que ele invade uma... Não me parece que ele invade uma reunião do PL. O governador, ele é convidado e lá ele é hostilizado. Ontem, Janaína, acho que não achou que foi tão hostil o presidente Jair Bolsonaro. Eu achei que o presidente Jair Bolsonaro foi hostil ao fazer um racha e dizer, não, se a gente estiver unido, não vota nada e acabou, não adianta o que você está aqui falando. É a minha impressão.